Eu saúdo a Igreja do Senhor, que somos nós, a família de Deus, o povo de Deus, com a paz do Senhor. E que esta paz, ela te alcance, ela chegue no seu coração e você sinta no mesmo momento a doce e maravilhosa presença dEle, do nosso Senhor e Salvador. Hoje, quando eu fui orar ao Senhor, pedindo o maná de hoje, a palavra de hoje, o que Deus queria nos falar, no que Ele queria nos alimentar. E Ele colocou, no princípio era a palavra. Aí eu fui procurar, fui pesquisar, no princípio era a palavra. Em João, no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por João, começa assim, o capítulo 1. Eu vou ler 2 versículos, o primeiro e o segundo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, a unidade. Ele estava no princípio com Deus. Deixa claro que eles são um, mas são dois. Tem o Pai e o Filho. Ele falou isso. Aí depois, em João mesmo, 17, Jesus se revela quando ele faz a oração de despedida. Ele está se despedindo dos discípulos, porque ele sabe que vai ser entregue para ser crucificado por nós. E aí ele dá algumas palavras em João 16, a partir do versículo 25, ele começa a orientar os discípulos. E no capítulo 17, ele faz a oração, ele fala com Deus, e nesta oração você vê a revelação que ele estava no princípio com Deus. Além do que, antes de ler mesmo isso, eu vou ler um versículo que tem em Gênesis, no capítulo 1, quando o Senhor estava formando, fazendo existir o que não existia. E aí, quando chegou no versículo 26 do 1º capítulo de Gênesis, Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Isso é revelação. Façamos. Se ele estivesse sozinho, ele diria que ele estava fazendo. Ele diria: eu faço o ser humano à minha imagem e à minha semelhança, em conformidade com a minha semelhança. Mas ele estava com o Senhor Jesus, o Cristo, Yeshua. Ele estava com Deus, quando Deus estava fazendo. Por isso que o verbo que Deus pronuncia aqui, ele está falando com alguém. E esse alguém, você vai entender na oração que o Senhor Jesus vai fazer em João. Vai mostrar que era Jesus o Cristo, quem estava com ele quando ele fez. Quando o Senhor pronunciou isso, Deus Pai Todo-Poderoso pronunciou: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ele estava ali, falando com o Filho e fazendo o ser humano, a humanidade. Em Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Leia e entenda essa palavra. Por quê? Por
Porque o Senhor, quando estava formando tudo, fazendo existir, ele fala, façamos o homem à nossa imagem, em conformidade com a nossa semelhança, nossa. E em João aqui ele diz, na revelação, que ele estava com Deus. No princípio, ele estava com Deus. Agora eu vou ler. Eu vou colocar as palavras de despedida do Senhor, de Cristo. Quando ele se despede dos apóstolos, ele faz aquelas recomendações e aí depois ele faz a oração. Primeiro ele disse, no capítulo 16, versículo 25 em diante. Palavras de despedida, é o título. Jesus está ali se despedindo dos apóstolos. Essas coisas eu falei a vocês por meio de figuras, porque ele falou muito através de parábolas. Vem a hora em que não falarei mais por meio de figuras, mas falarei a vocês claramente a respeito do Pai. Porque Jesus ele veio revelar o Pai para nós. E na revelação de quem é o Pai, ele sabia que muitos iam querer o Pai quando entendessem quem é o Pai. Mas para isso, não bastava só querer o Pai. Nós já estávamos fadados, condenados à morte eterna, por causa do pecado que tinha entrado no mundo. Mas ele não só revelou quem é o Pai, como ele pagou o preço para que nós pudéssemos ter o direito de morar com o Pai, de viver eternamente com o Pai. Entendeu? Jesus não só nos ensinou a verdade, não só nos revelou o Pai, como ele pagou o preço para que nós pudéssemos regressar para a nossa morada, nossa casa, que não é aqui. Não é aqui. E Jesus disse, naquele dia vocês pedirão em meu nome. E não lhes digo que pedirei ao Pai em favor de vocês, porque o próprio Pai os ama. Ele disse, olhe, entendam, fique tranquilo, porque quando você pedir, o Pai vai ouvir, porque eu vou pagar o preço. Foi assim que o Senhor fez. Pagou o preço para que quando falássemos, o próprio Pai nos ouvisse. Porque o próprio Pai os ama, visto que vocês me amam e creem que eu vim da parte de Deus. Vim do Pai e entrei no mundo, mas agora deixo o mundo e vou para o Pai, se despedindo mesmo. Então seus discípulos disseram, agora o Senhor fala claramente e não emprega nenhuma figura. Agora vemos que o Senhor sabe todas as coisas e não precisa que alguém lhe pergunte. Por isso, cremos que o Senhor veio de Deus. Eles chegaram a essa conclusão naquele momento. Jesus respondeu, vocês creem agora? Eis que vem a hora, e já chegou, em que vocês serão dispersos, cada um para a sua casa, e vocês me deixarão sozinho. Mas eu não estou sozinho, porque o Pai está comigo. Falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Ou seja, vocês vão ter que correr e se esconder para não serem mortos. Mas vocês fiquem tranquilos, eu não vou estar sozinho, porque o Pai vai estar comigo.
Por isso que ele disse: falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Aí ele diz: no mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem. O Senhor Jesus disse: eu venci o mundo. Ele venceu o mundo. Ele já venceu. Agora vai começar a oração sacerdotal de Jesus. Depois de dizer essas coisas, essas palavras de despedida com os discípulos, Jesus levantou os olhos ao céu e disse: agora ele vai falar com o Pai. Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu Filho, para que o Filho glorifique a ti. Assim como lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, a fim de que ele conceda a vida eterna, porque a única forma que Deus Pai encontrou de nos conceder a vida eterna foi o sacrifício da cruz, foi a morte de Jesus, porque o preço do pecado é a morte. E aí Jesus disse: a fim de que ele conceda a vida eterna. Ele se refere a ele mesmo. Ele fala na terceira pessoa, mas falando sobre ele. A todos os que lhe deste. Ou seja, Deus, através do sacrifício da cruz do Filho dele, ele nos deu a vida eterna. A todo aquele que nele crê, que crê em Jesus Cristo. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Messias, ele terá vida eterna. E a vida eterna é esta. Aí, 2 pontos. Que conheçam a ti como o único Deus verdadeiro e a Cristo Jesus, a quem tu enviaste. Se eles entenderem isso, eles terão a vida eterna. Aí Jesus continua falando com o Pai. Eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me deste para fazer. Todos os milagres que Deus permitiu que Jesus fizesse aqui na terra. Entendeu? Eu te glorifiquei na terra, porque quando Jesus fazia o milagre, as pessoas diziam glória a Deus, glorificavam a Deus em cada milagre que Jesus fazia. E foram muitos, irmãos, muitos milagres. E ele disse: eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me deste para fazer. E agora, ó Pai, glorifica-me contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Isso é revelação. Oh, aleluia! Isso é a revelação de que Jesus, o Cristo, Yeshua, estava com Deus Pai antes que houvesse mundo. Aqui ele está falando com o Pai. E os apóstolos vendo ali. Ele retrata isso, João. Ele diz que depois de dizer aquelas coisas de despedida, Jesus levantou os olhos ao céu e disse essas palavras. E lembrem-se, é no versículo 5 que você vê o máximo da revelação. Ele diz: e agora, ó Pai, no versículo 5 do capítulo 17 de João, do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por João. E agora, ó Pai, Jesus diz: glorifica-me contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti,
antes que houvesse mundo, manifestei o teu nome àqueles que me deste do mundo. Eram teus, tu os deste a mim, e eles têm guardado a tua palavra. Olha, ele advogando pelos filhos que Deus entregou nas mãos dele. Filhos de Deus que Deus entregou a Jesus Cristo. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste. E eles as receberam verdadeiramente, reconheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. É por eles que eu peço, Jesus diz. Não peço pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas. Tudo isso é revelação. Jesus explicando que tudo que é dele é do Pai, tudo que é do Pai é dele. Ele fala sobre a unidade deles, sobre a união deles e sobre o plano de Deus em nossas vidas, de nos salvar, para que também sejamos ali com eles. E ele diz, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo. Ele já estava sabendo que estavam vindo ali para que ele fosse preso e crucificado e morto na cruz por nós. Oh amor, que amor é este? É o amor mais lindo, mais perfeito do Pai e do Filho por nós, que fomos feitos. Nós somos feituras de Deus, Pai e Filho. O Senhor disse, façamos a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. É o que nós somos. Você tem que lembrar da sua identidade, da sua real identidade, e não do que você foi rotulado pelo mundo. E Jesus disse, já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo. Olha a preocupação conosco. Enquanto eu vou para junto de ti, Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste. Foi Deus que deu o nome do Filho, para que eles sejam um. Nós devemos ser um no Espírito de Deus. Assim como nós somos um, ele diz. Eu quero que eles sejam um, assim como nós. Jesus diz ao Pai. Assim como nós somos um, que eles sejam um. Ele continua. Quando eu estava com eles, porque Jesus já não se sentia mais com eles, porque ele estava vendo que chegou o momento dele voltar para o Pai. Quando eu estava com eles, quando andou durante 3 anos com eles, ensinando a verdade para eles, ele diz, quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste. Eu os protegi e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, exceto aquele que nunca tinha se encontrado, que já era perdido, Judas, o traidor, o que beijou a face de Jesus para entregá-lo aos soldados. E que neste momento já estava bem próximo de cumprir isso. Mas Jesus disse que nos protegeu. Aliás, que os protegeu porque nós somos os que vieram depois. Que ele vai falar sobre nós. Que coisa linda. Achei tão bom quando eu olhei. Porque aqui ele está se referindo aos seus discípulos e aos apóstolos. Ele disse. Quando eu estava... Aí ele disse.
Eu os protegi e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmos. Ou seja, quando eles virem se cumprir, quando eu ressuscitar, eles vão entender tudo. Era isso que Jesus estava falando com o Pai. Aí Jesus continua: eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, porque o que nos separa do mundo, o que nos santifica é a verdade. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Aí ele esclarece. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Porque olhe que eles vão pregar até serem mortos. Eles pregam a verdade. Por isso que ele diz: também eu os enviei ao mundo, e a favor deles eu me santifico. Jesus disse. Ou seja, eu aceito a cruz, Pai. Eu aceito a morte de cruz por eles. E a favor deles eu me santifico, para que eles também sejam santificados na verdade. Não peço somente por estes. Agora chegou a nossa vez. É no 20, no versículo 20, que o Senhor, Cristo, o nosso amado, o amado de nossas almas, ele disse ao Pai: não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra que eles falarem. Oh, Deus! Jesus disse que não estava pedindo só por eles, mas estava pedindo também por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra que eles falarem, a fim de que todos sejam um. Nós devemos ser um, por isso que a nossa luta não é contra sangue nem carne, mas contra as potestades do mal. O Senhor quer que sejamos um nele. E como tu, ó Pai, estás em mim, Jesus diz, e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes transmiti a glória que me deste, para que sejam um, como nós o somos. Eu neles, Jesus explica, e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Ele disse: Pai, ele estava revelando que Deus Pai nos ama, assim como ama até a ele, o Filho. O Filho que nunca pecou, o Filho que estava com ele antes da criação do mundo. Ele nos ama da mesma forma, Jesus disse aqui. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Por isso que há uma guerra terrível. O adversário de nossas almas tentando contra o povo de Deus, contra a igreja do Senhor, contra a unidade, contra o povo que caminha de joelhos. Eles lutam contra nós. Eles fizeram o que? Eles invadiram as igrejas. Eles fizeram ali todo tipo de blasfêmia, de maldade. Eles ali fizeram coisas terríveis.
abomináveis diante de Deus, ali na igreja, onde as pessoas se reúnem para adorar a Deus. Então a igreja é muito atacada, muito atacada. Criam falsas igrejas onde não pregam a verdade, o evangelho, para nos diminuir na fé, para que as pessoas que olham para a verdadeira igreja e pensem, devem ser essa igreja aí, a igreja verdadeira. Nessa igreja aí deve ser igual às outras. Deve ser tudo igual, é farinha do mesmo saco. Mas não somos. Nós somos o povo que vai viver com Ele eternamente na glória. Nós somos a igreja do Senhor. E a igreja do Senhor vai ser perseguida por causa dos falsos cristãos, dos que se dizem do Senhor e que querem colocar dentro da igreja apostasias, mentiras dentro da igreja do Senhor. Devemos vigiar para que possamos estar bem alertas em primeiro sinal de apostasia, de idolatria, de qualquer coisa errada, não devemos aceitar em nossa igreja. História de botar água benta, história de botar uma água num negócio, num copo, e dizer agora vamos fazer uma oração por essa água, e o povo vai beber dessa água, vai botar na cabeça. Não é de Deus isso. Não é de Deus. Isso aí não é de Deus. Nós não precisamos de abençoar uma água, uma pessoa abençoar uma água para o outro tomar água. Devemos entender que o poder é dele. É ele quem faz. Não precisamos ter nada que simbolize, que diga que aquilo não é porque eu estou só simbolizando. É só um faz de conta. Não existe faz de conta diante de Deus. Não precisamos mais disso. Uma água benta, não sei o que. Não, Deus não quer isso. Entenda, é Ele. Todas as águas podem ser abençoadas por Ele. Abençoe todas as águas. Pronto. Porque ela já é abençoada por Deus. Então não é aquela específica que vai fazer alguma diferença na vida da pessoa. Entenda. Não está, o poder de Deus não está naquilo que nós pegamos. O poder de Deus vai além de tudo. Você não precisa ir até determinado lugar para ser abençoado. Você precisa só de se ajoelhar onde você estiver e falar, me abençoa, Pai. Me abençoa, Senhor. Me abençoa. Eu quero ser um com os meus irmãos, adorando a Ti, sem nada de apostasia, simplesmente a Ti, olhos fechados, não preciso abrir os olhos nem olhar para nenhuma imagem, porque o Senhor disse na palavra que é abominação para o Senhor. Qualquer tipo de idolatria é abominação. Jeroboão, para o povo não ir lá para a casa onde se fazia a oração ao Senhor, uma casa que Deus permitiu que Salomão fizesse, um lugar para as pessoas se encontrarem ali, adorarem a Deus, se arrependerem dos seus pecados e buscarem a presença de Deus. Então, como Davi queria, o Senhor disse, você quer fazer? Porque Deus está em toda parte. Mas ele disse, se você quer fazer um lugar onde vocês vão se reunir, tudo bem. Não vai ser você. O profeta avisou, vai ser o seu filho. E aí, Davi, dedicado, preparou um monte de coisa para entregar o filho, para o filho fazer. O filho fez o templo e ali ficou naquele lugar o templo. O que foi que aconteceu? Quando Deus deu a Jeroboão as 10 tribos de Israel, só ficou aquela de Judá, porque pela fidelidade a Davi, Deus ainda deixou aquela tribo de Judá, por fidelidade a Davi. Porque Deus avisou a Davi que se os filhos de Davi não fizessem nenhum outro tipo, não se afastassem de Deus, não se afastassem dele e não fossem adorar outros deuses, porque se eles fizessem isso, aí não iam ter. O reino ia ser dividido. E Salomão, no final de sua vida, era tantas mulheres que Salomão tinha, e cada uma tinha a sua religião, que ele se perverteu espiritualmente e passou a adorar
outros deuses, que deuses não eram. E por isso, o Senhor entregou a Jeroboão 10 tribos. Israel, as 10 tribos de Israel ficaram lá e só ficou um remanescente com o filho de Salomão. O filho de Salomão só herdou aquele ali. E ali ficou o templo. Mas o que foi que Jeroboão fez? Deus deu a ele as 10 tribos. Deus deu a vitória a Jeroboão como punição do afastamento de Salomão, do afastamento dele com o Senhor. Aí o que aconteceu? Jeroboão pegou com ciúme, com medo, que o povo dele, que ele estava do lado dele, que apoiou ele, que fez dele rei. Pronto. Mas ele com medo que o povo, indo lá no templo de Salomão para adorar a Deus, de repente poderia ser que se voltassem contra ele, para garantir o reinado dele, ele fez 2 bezerros e disse: esse foi o Deus que tirou vocês da terra do Egito. Pecou terrivelmente diante de Deus. Fez uma imagem para o povo adorar e dizer que aquele ali, para poder o povo não ir até o templo, para o povo não se voltar para o filho de Salomão. Ele ali, com cuidado, com ciumeira, chegou e cometeu essa abominação. Sabe o que foi que aconteceu com Jeroboão? Ele perdeu o reinado, a vida, e toda a descendência dele foi exterminada. Não ficou ninguém para poder gerar filhos descendentes de Jeroboão, porque ele pecou terrivelmente contra Deus, fazendo imagem para o povo não ir até a casa onde o povo se reunia para adorar a Deus. Não se brinca com Deus, não. Mas aqui eu estou vendo o puro amor de Deus. Enquanto que eu estava vendo, eu estava falando agora numa passagem do Velho Testamento, quando Deus viu Salomão simplesmente adorar falsos deuses e se afastar dele, se contaminar com o mundo, com as mulheres que ele arranjou. Então, Deus teve que mostrar o que é justiça, porque às vezes a gente precisa saber o que é justiça. Justiça é não ser injusto. Entendeu? Então, se Deus tivesse... Não, vou passar a mão na cabeça de Salomão, vamos deixar isso para lá. Era injusto, não era? Quando nós estamos distantes de Deus, ainda bem que ele pega a gente e diz: ei, pega pela orelha, volta para casa, você é besta. E a gente tem que voltar. Paizinho, obrigada que o Senhor me puxou, senão eu ia morrer. E olha que Deus avisou a Salomão, viu? Para ver se Salomão no leito se arrependia. Deus avisou a Salomão. Tanto que Salomão ficou mandando procurar Jeroboão para matá-lo. Para não se cumprir o que o profeta disse. Porque o profeta disse: porque você se apartou de Deus e começou a se contaminar com os deuses das mulheres que você arranjou, o seu reino será dividido. E só vai ficar uma sobrinha para você pela misericórdia e pela fidelidade de Deus com Davi. Então Deus avisa. Quem sabe no leito de morte já ele não tenha se arrependido. Nós não vamos julgar. Mas que as atitudes dele levou a perder, a ser fragmentado o reino dele. Porque Deus deixou claro para Davi que ele teria sempre um herdeiro no trono. Mas era se continuasse na obediência. Que não era, e Deus ainda explicou, que não é para se voltar para falsos deuses, explicou tudo. Mesmo assim, Salomão fez. E aqui,
o Senhor, na sua infinita misericórdia, enviou Jesus para nos reconciliar com a vida, porque nós estávamos caminhando para a morte. E aí Jesus está falando com o Pai. Ele disse, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Essa é a dimensão do amor de Deus por nós. Jesus Cristo disse que é como o Senhor me ama a vocês. Já pensou? Nós somos amados do Senhor, assim como Jesus Cristo é amado pelo Senhor. Quem disse foi Jesus. Aí Jesus continua, Pai, a minha vontade é que onde eu estou, também estejam comigo os que me deste. Essa é a vontade de Jesus. Para que vejam a minha glória e que me conferiste. Para que eles vejam como eu estou feliz, como eu estou glorificado. Com a glória que o Senhor me conferiu. Porque ele disse, para que vejam a minha glória que me conferiste. Porque me amaste antes, oh, aleluia, me amaste antes da fundação do mundo. Não, eu vou marcar também essa que eu não tinha marcado. Porque Jesus está falando com o Pai. Porque me amaste antes da fundação do mundo. De novo, é o que Deus quer nos revelar hoje. No princípio. Ele estava no princípio com Deus. E aí, quando ele disse, Pai justo, o mundo não te conheceu. Conheceu não. Eu, porém, te conheci. Jesus disse, e também estes reconheceram que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, porque tudo ele dizia que era para a glória do Pai. Antes de ele chamar Lázaro, ele agradece ao Pai. Pai, eu te agradeço. E aí ele disse, eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, em nós. Olha, neles que ele está falando, porque olha que ele somou. Ele disse que não só aqueles, mas os que viessem a crer. Então nós estamos neste grupo. Glória a Deus por isso. Eu quero fazer parte deste grupo. E eu só saio dele se eu quiser. Porque todas as vezes que eu for tentada, eu vou recorrer ao que pode me livrar da tentação. Agora, se eu não quiser recorrer a ele e mergulhar no pecado, foi a opção minha, a morte. E aí Jesus disse, né? No último versículo, o 26. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. É o puro amor. É o amor de Deus que nos constrange a abandonar o pecado. Ele nos pesca pelo amor. É o amor de Deus. O que o adversário faz? Ele tenta fazer de uma forma que você fique surdo, que você não ouça do amor de Deus. Porque quando você ouvir, você será atraído pelo amor de Deus. E aí você será liberto das garras de Satanás. E o adversário perecerá. Porque Jesus já pagou o preço. Só basta você ter consciência. Porque ele disse, aquele que crer em mim, ainda que morra, viverá. É até aqui.
Oh, Deus lindo. Oh, Deus lindo, oh, Deus lindo, oh, Deus lindo. Te amo, Senhor. Oh, aleluia. Ele é muito lindo. Oh, aleluia. Ele estava com o Pai antes da fundação do mundo, antes que o mundo existisse. Eu escrevi um louvor. Ana Nóbrega é o nome da cantora. No início era a palavra, um com Deus Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. O mistério da glória do Pai, Cristo revelou. Aí ela diz, oh, quão lindo esse nome é. Oh, quão lindo esse nome é. O nome de Jesus, meu Rei. Deixou o céu para buscar-nos. Veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado. O amor dele é maior que o nosso pecado. Nada vai nos separar. Oh, quão lindo esse nome é. Oh, quão maravilhoso esse nome é. O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é. Maior do que tudo ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. A morte venceste. O véu tu rompeste. A tumba vazia agora está. Só a dele. A de Buda tem restos mortais, viu? Você avise ao povo que olha para Buda. Que fica olhando para aquele Buda. Tem restos mortais dele, no túmulo dele. Quem mais? Gandhi. Tem restos mortais. Quem mais que vocês endeusam? Todos têm restos mortais. Mas o túmulo de Jesus, o Cristo, Yeshua, está vazio. Está vazio. É o único que está vazio. Porque até Lázaro, que foi ressuscitado, que saiu do túmulo com vida, com a ordem do Pai, no chamado de Cristo, Jesus Cristo, quando chamou, ele se levantou, mas depois ele morreu. Talvez bem velhinho, ninguém sabe do restante. Só sabe que ele viveu bastante. Porque ele estava lá na casa, quando a irmã dele lavou Jesus com perfume. E eles acharam tão caro aquele perfume. Oh, que desperdício! Quebrar o vaso de alabastro e jogar num homem só. Oh, que desperdício! Aí Jesus disse, não, é porque ela está preparando para a minha morte. Ela está me preparando o corpo dele para ser imolado por nós. Entendeu? A tumba vazia agora está. O céu te adora. Proclama a tua glória. Ressuscitaste e vivo estás. És invencível, inigualável. Hoje e para sempre reinarás. Teu é o reino, tua é a glória. E acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é. Poderoso esse nome é. O nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é. Mais forte que tudo ele é. Ana Nóbrega. É lindo. No princípio eras a palavra. Um com Deus Altíssimo, o mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é!
Oh, quão lindo este nome é, o nome de Jesus, meu Rei. É lindo, lindo, lindo. Mas, agora, eu quero agradecer ao nosso amado Pai e ao seu Filho, o nosso Senhor, que vive e reina para sempre, na glória do Pai, pela saída da UTI de Vinícius. Oh, glória a Deus, aleluia! Nós pedimos pelos dois Vinícius, vamos orar pelo outro. O Vinícius, que está acometido de um CA, que fez uma cirurgia que já foi um milagre ter sobrevivido. Continuamos em oração, consagrando a vida dele ao Senhor e pedindo que Deus venha com graça e poder e restabeleça a saúde dele, porque nós cremos que também vamos dizer: glória a Deus! Vencemos a batalha, porque entregamos Vinícius, que está, ou talvez já esteja até curado agora, mas que a última notícia que eu tive dele é que estava com câncer, que tinha colocado uma sonda, sobreviveu à cirurgia, colocou uma sonda e está sendo alimentado pela sonda, enquanto Deus cura ele. Agora, o outro Vinícius, que ele foi acometido deste vírus da pandemia e teve terríveis complicações, desse eu vou dar o testemunho que foi que a família dele disse. Coisa mais linda, meus irmãos. Gabriela, a nora de minha irmãzinha, a nora de Sãozinha, Gabriela foi quem pediu oração por Vinícius. Vinícius que teve Covid. E olha o que ela disse. Quero agradecer pela bênção alcançada de Vinícius. Ele saiu da UTI. Obrigada a todos pelas orações. Deus operou milagres. Ele é o médico dos médicos, o autor das nossas vidas. Há poder no nome de Jesus Cristo. Há poder na oração. Vou colocar aqui a mensagem de um dos parentes dele. Aí, olha só a mensagem. Boa tarde. Hoje, isso foi ontem que ele saiu da UTI. Eu tenho até gravado, tem um vídeo dele saindo da UTI. Hoje não teve boletim médico, mas teve coisa muito melhor. Hoje, exatamente há 40 dias atrás, Vinícius foi internado na UTI com Covid, em situação gravíssima. Foram dias difíceis, de muitas lutas, angústias e muita oração. Mas entregamos Vinícius nas mãos de Deus e ele providenciou, atendeu a todas as nossas orações e nos deu esse milagre. E hoje, graças a Deus, Vinícius recebeu alta da UTI e está indo para um quarto apenas por observação. Porque quando sai da UTI, não pode ir direto para casa. Entendeu? Só por isso ele está lá na observação. Voltaram a funcionar todos os órgãos dele que haviam parado. Aí ela disse: agradeço a cada um de vocês por cada palavra de conforto, por cada oração, cada intercessão junto a Deus, por ele e por nossa família. Vocês não sabem a importância que cada um tem em nossas vidas. Deus é bom o tempo todo. Gratidão. Foi a última palavra que ela escreveu. 2 reticências e um coração. E ela tinha, quando ela tinha colocado Deus é bom o tempo todo, colocou as mãozinhas. Deus é bom demais. Deus fez isso na vida de Vinícius. Vinícius, Deus é bom. Vinícius, ande com o Senhor, de braços dados a partir de hoje, Vinícius. Você nasceu de novo. Olha para ele. Ele te ama. Olha, Vinícius. Olha para ele e diz assim: Pai, obrigado, Pai, porque o Senhor me devolveu a vida. Os médicos não davam esperança nenhuma.
no quadro que Vinícius estava. Mas o médico dos médicos chegou ali, estendeu a mão sobre a vida de Vinícius e fez voltar a funcionar os órgãos dele. É assim que Deus faz. Porque com os mesmos medicamentos que Vinícius estava tomando, outras pessoas não resistiram à Covid e morreram, tomando os mesmos medicamentos que Vinícius. Então isso quer dizer que quem tem o controle da vida é Deus. E que foi Ele quem achou por bem recuperar a saúde de Vinícius. É assim, Vinícius. Deus é bom. Eu amo muito o nosso Deus. E eu louvo a Deus, porque Ele ouviu o clamor da igreja dele. Ele ouviu as nossas orações. Deus é bom. O tempo todo Deus é bom. E Ele não desiste de nós. E Ele nos ama antes mesmo da fundação do mundo, da existência do mundo. Ele estava com o Pai. E resolveu, por amor, nos fazer existir. Essa é a grande verdade que você e eu, todos nós, devemos reconhecer e transmitir para outras pessoas que estão agora desesperadas. Este canal foi só para isso. O Senhor disse que é para alcançar vidas. Pessoas desesperadas vão ter esperança nele. Aqui é só um microfonezinho, que não sabe nem falar direito. Mas está só na obediência aqui, fazendo o canal, falando o que ele disse que fale. Jesus te ama, Vinícius. Eu resumo só nisso. Mas e é muito, viu? Muito, 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 muito. Muito. Sabe muito? Pois é muito mais que muito que o Senhor te ama. E Ele tem planos belíssimos para você. Se você obedecê-los, você verá a glória de Deus. Vamos orar? Amado Deus e Pai, Autor da vida, Senhor de nossas vidas, a Ti toda gratidão, toda honra, toda glória, toda adoração. Te adoramos pelo que Tu és, te adoramos pelo que Tu fazes, te adoramos pelo que Tu não fazes, te adoramos. E entregamos em Tuas mãos, Pai, a vida de Vinícius. Ele é teu, protege ele, abre os olhos espirituais dele, tira a venda, faz com que ele ouça a tua voz. O Senhor diz, as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz. Eu as chamo e elas me seguem. E que ele consiga, Pai, te seguir. Que o mundo não o atraia para longe de ti. Não o afaste de ti. Que o mundo, por mais que apareça distrações, simplesmente se torne segundo plano para ele. E o Senhor primeiro plano. É isso que eu te peço. A salvação de Vinícius. A confirmação da salvação. Para que ele possa viver feliz na tua presença, na obediência, fazendo a tua vontade, renunciando à carne e te glorificando e vendo como é bom renunciar à carne. Porque o prazer que vem de ti vale mais do que qualquer coisa que o mundo possa oferecer. Pai, agora eu te consagro a vida do outro Vinícius. Chega ali, Pai, naquela vida. Restabeleça a saúde de Vinícius, Pai. Para que ele possa testemunhar ao mundo que o Senhor pode tudo e todas as coisas. Eu consagro a vida de Vinícius no teu altar e clamo ao Senhor que restabeleça a saúde dele. Tire todas as células cancerígenas de Vinícius.
Dê saúde a ele, dê força, dê imunidade. Faça ele ficar tão forte, Pai. Tão forte, que ele pule da cama. E que ele diga: grande é o nosso Deus e as obras que ele faz. O seu poder e o seu amor não tem limite. E no seu perdão eu encontro paz. Eu te peço, Pai, no nome do teu Filho Jesus Cristo. Também te peço por todas as pessoas que estejam agora contaminadas com este vírus da pandemia. Eu consagro a ti. O Senhor me disse que ia recolher alguns milhares. E eu vi, Pai. Eu vi acontecer o que o Senhor disse. Eu me assustei, eu chorei, eu me desesperei. Mas sempre, Pai, nos teus pés. E agora eu estou vendo a luz no fim do túnel. Eu estou vendo, Pai, as coisas voltando ao seu lugar. Eu estou vendo isso. Pelos olhos da fé, meu Pai, eu espero o melhor tempo de refrigério e de paz. Mas que nesse tempo de refrigério e de paz, nós não venhamos a nos afastar de Ti, Senhor. Como é perigoso, Pai, o tempo da bonança. Nos fortaleça, meu Deus, para que não venhamos a perecer, para que não voltemos para aquela vasilhinha de aguinha gelada que botaram o sapo e depois ligaram o fogo e o sapo nem percebeu porque a água estava fria. Primeiro estava gelada, depois estava fria, depois estava morninha, bem boazinha, até que cozinhou o sapo. Que não façamos dessa forma, Pai. Que possamos tomar posse da nossa identidade espiritual. Nós somos imagem e semelhança Tua. Que tomemos posse desta palavra. Que essa palavra nos traga vida. Que os homens que estão fanáticos com o mundo se voltem para Ti. Aqueles que estão na utopia de Satanás, volte-se para Ti. Tire a venda dos olhos desse povo. Faça com que eles vejam a Tua existência e a Tua verdade. No nascer de uma criança. Pai, tem tantas formas que o Senhor se revela na terra. Só quem não quer ver é que pode te negar. A Ti, toda honra, toda glória, toda adoração. Nós te agradecemos, Pai, pela recuperação de Vinícius e nós te agradecemos, meu Pai, por todas as coisas que nós estamos enfrentando, pelos momentos difíceis que nos ensinaram o melhor de Ti. E pelos momentos, Pai, de paz, de alegria que nós vamos ter. Sem máscaras. Sem máscaras. Sem engodo de Satanás. Sem mentiras. Sem ideologias satânicas. Vai derrubando todas elas, meu Pai. No poder do Teu Filho. Do Teu nome. Do nome do Teu Filho que eu te peço. Porque Ele disse que foi o Senhor quem deu o nome a Ele. É no nome que está acima de todos os nomes. E Yeshua, o que nós chamamos Jesus. O Cristo, o que se entregou por nós e que vive e reina para sempre. Amém. Amém. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Fiquem na paz do Senhor, renovados pela força dele, entendendo que tudo que nós estamos vivendo hoje está debaixo
do governo de Deus, da potente mão de Deus, que nada foge ao controle dele. É tudo para a honra e glória dele. Eu gosto de dizer isso nesse canal. Na verdade, Deus, ele fez esse canal para nos alcançar e nos salvar, para enxugar as nossas lágrimas. Mas eu ouso glorificar o nome dele aqui, porque a minha alma tem prazer em glorificar o nome dele. Ele não precisa do nosso reconhecimento. Nós que precisamos reconhecê-lo. Amém.